Bom dia, meus amados. Vamos lá para mais uma palavra abençoada de Deus. E hoje, né, o Senhor, ele me deu aqui para trazer uma resposta, né? Ontem a Adriana, né, ela perguntou como, né, saber se é a voz de Deus, né? Como a gente tem certeza que é a voz de Deus que está falando conosco, que está, né, nos pedindo algo. E aí aqui tá a palavra do Senhor, tá no livro de João, capítulo 15. Então vou ler, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Hoje eu vou ler até aqui, mas eu aconselho você ler toda a palavra, que é uma palavra muito linda, sabe? É quase uma declaração de amor de Jesus, né? Então, que ele fala do amor dele e tal, que nós somos amigos do Senhor, né? Nós somos amigos dele, não somos mais, né, só uma criatura. Então, aqui, ó, ele tá falando aqui, ó, eu sou a videira verdadeira, né? Então, se ele está falando, Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira, quer dizer que tem a videira falsa, tem aquele que prega a palavra da mentira, do engano, tem aquele que engana, né? Então, ele deixou claro, olha, eu sou a videira verdadeira. Então, quem é que dá frutos na nossa vida? É Jesus. Se nós estamos, né, firmados em Jesus, né, quando nós clamamos o nome de Jesus, nós damos frutos, né? Ele é a videira verdadeira, é através da vida de Jesus que hoje nós temos salvação, né? Não foi, eu não gosto de ficar citando esses nomes, né? Porque às vezes as pessoas se sentem atingidas, mas não é nesse sentido que eu quero, tá? Mas às vezes a pessoa ela clama por Maria, por João, por Pedro, né? Por Paulo, clama por um monte de pessoas, né? Só que eles não são a videira verdadeira. Não é através do nome deles, não é através da vida deles, né, que nós obtivemos a salvação. O único que se entregou na cruz do Calvário pela nossa vida, o único que foi santo, que se separou, né, para nos trazer a salvação, foi Jesus. Então é através do nome de Jesus que nós somos salvos, é através do nome de Jesus que nós somos curados, é através do nome de Jesus que nós temos resposta de vida, né? Então, ele tá deixando claro, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, quer dizer o quê? O Senhor Deus, né? Deus é pai, né? Jesus, ele é o agricultor. Ele é o que vai podando, ele é o que vai, sabe, limpando a terra, ele é o que vai tratando da gente. Então, ele é o agricultor, ó. E ele traz, né, a gente como essa figura de uma árvore, né? Mostrando que nós somos os ramos, no sentido do que, olha, uma árvore, quando ela tá bem enraizada, ela não cai, né? Uma árvore bem enraizada, ela dá frutos. E aí, o que acontece? Ela tem os ramos dela, só que olha as árvores, tem hora que um galho cai, né? Tem hora que uma folha cai. Então, ela vai, no decorrer do tempo, ela vai, né, sendo transformada aquela árvore. E aí, isso quando, né, levando aqui, como ele falou, né, o pai é agricultor. Então, você vê, tem horas que numa árvore precisa tirar um galho ali, ó,
porque aquele galho tá seco, não tá dando fruto, e aí acaba impedindo a árvore de dar mais frutos. Então, né, fica aquela coisa meio feia, sabe? Então, ele vai lá e poda aquela árvore. Ele vai lá e tira aquele ramo que tá dando prejuízo, né? E aqui ele tá falando, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo ramo que estiver em mim não der fruto, ele corta. Então quer dizer o quê? Quer dizer que nós, né, tem pessoas que estão na presença de Deus, que ela dá fruto. O que é dar fruto? Né? Ela cresce espiritualmente. Através do testemunho dela, tem pessoas que se convertem. Através do testemunho dela, tem pessoas que querem, né, saber mais de Deus, né? Porque vê como é que aquela pessoa se comporta, né? Através do testemunho dela, as pessoas se firmam e querem crescer mais. Quantas pessoas não falou para mim que me vê como um exemplo, né? E quantas vezes eu também não vi no outro um exemplo e eu me firmei, que nem eu já cheguei a citar Camila Barros, né? Cláudio Duarte, pessoas que estão aí na mídia que vocês podem já conhecer, né? Tô citando esses nomes porque pessoas que estão na mídia, né? E vocês podem conhecer, mas dentro do meu ministério tem muitos mesmo. A maioria dos pastores para mim são exemplo. A maioria daqueles que são frente de obra dentro da casa do Senhor para mim são exemplo, né? Eu não tenho, gosto mais desse do que daquele. Não, eu gosto de todos. E todos para mim são exemplo. Quando eles contam o exemplo deles no altar do Senhor, que nem eu faço aqui, às vezes eu trago algo que eu já passei, algo que eu já vivenciei, né? Então, quando eu ouço aquela experiência que aquele pastor vivenciou, eu pego aquilo ali para mim como exemplo, né? Então eu pego e falo, olha, ele mostrou como é que ele ora, né? Ele mostrou como é que ele ora, então deixa eu orar também igual, né? Porque eu também vou ter resultado. Se funcionou para ele, vai funcionar para mim, né? Então, no sentido, né, como eu posso explicar? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Teve um pastor que há uns anos atrás, ele falou assim, olha, quando eu entrei na presença de Deus, né? Eu entrei assim, assado, falou lá como é que ele entrou. E aí ele falou que queria comprar uma casa, né? Porque na casa que ele morava de aluguel já estava dando problema, né? O dono queria aumentar o valor do aluguel, mas um valor muito alto. Já para tipo, tirar ele de lá de dentro mesmo, né? E já estava dando problemas lá na casa. E aí ele pegou e pediu para Deus. Ele falou assim, eu não quero levar minha família para morar de aluguel novamente, porque toda casa que eles moravam de aluguel, eles tinham problema, né? Então, esse pastor tinha 3 filhas, tudo, né? E aí, ele pegou e orou a Deus e falou pro Senhor o quê? Senhor, eu só tenho... Ele apresentou para Deus, né? Ele falou, Senhor, eu só tenho tanto na conta, não lembro quanto que era que ele tinha na conta, e esse carro aqui, era um carrinho que ele tinha lá. Ele falou, só tenho isso, Deus. E eu preciso de uma casa, prepara para mim, né? Então ele apresentou para Deus o que ele tinha. E aí aconteceu que ele passou tempos procurando, porque ele orou a Deus, mas ele também foi procurar. E aí ele conversava com os amigos e falava pros pedreiros, falava pro pessoal da rua, falava, olha, se você vê alguém vendendo um terreno, né, você me fala porque eu tô querendo comprar, né? Então ele ia falando com as pessoas, falando, olha, se você vê alguém vendendo tal, você me avisa que eu tô querendo comprar. Então sempre falava com alguém. E aí chegou um dia que, né, falaram, né, de um terreno para ele. Um rapaz tinha um senhorzinho querendo vender, né? E aí ele pegou e falou, olha, só tem isso aqui. E aquele senhorzinho, ele tava querendo um carro, né? Naquela semana que avisaram o pastor, aquele senhorzinho, ele tinha passado um estreito, porque ele ia no médico, né? Ele ia no médico precisava estar indo sempre no médico, e acabava que ele sempre pegava o carro emprestado dos vizinhos para poder ir no médico, porque ele não tinha carro. E aí naquela semana não tinha um cristão, não tinha uma alma que ajudasse ele, que levasse ele para o hospital. Então ele, passando por aquele aperto, veio na cabeça dele a ideia de comprar um carro, né? E aí aquele pastor pegou e falou, olha, eu tenho um carro tal, né? Eu tenho tanto e, né, é o que eu tenho. E aí ele acabou fechando lá, tem mais coisa, né? Mas eu não lembro. Mas ele acabou fechando o contrato com esse senhor, né? O senhor foi abençoado, né? Tendo o carro dele. E ele teve, né? O pastor teve a casa dele. Então, eu peguei isso como exemplo,
né? Quando foi para mim comprar minha casa, como eu sempre falo, né, da minha casa. Então, eu peguei isso como exemplo. Eu peguei e falei para Deus, eu falei, tem que apresentar para Deus o que eu tenho, né? Lá em Segunda Reis 5 ou 4, gente, agora eu tô na dúvida. Ou é 5 ou é 4? Fala sobre a viúva, né? Fala sobre a viúva lá. E aí, o profeta, ele fala assim, o que você tem em casa, né? Aí ela falou, não tenho nada, a não ser uma botija de azeite, né? E aí, através daquela botija de azeite, ela foi, né? O profeta deu uma instrução para ela, e aí multiplicou na vida dela, e ela viveu daquele azeite. Então, o que acontece? A gente está apresentando o que nós temos, né? Então, foi isso que o pastor, ele trouxe como exemplo. Apresenta o que você tem para Deus, e através do que você tem, Deus vai multiplicar, né? Então, foi o que eu fiz quando foi para comprar um apartamento. Eu falei, Senhor, eu tenho tantos mil, né? Tenho tantos mil. Eu falei, vou falar aqui quanto que foi, né? Na verdade, não era nem mil. Eu falei, olha, Senhor, eu tenho 30 mil na conta. E nem é meu, Senhor, é do meu esposo, que era do FGTS dele lá, da empresa que ele trabalha. Eu falei, tem 30 mil, eu posso comprar apartamento, eu posso comprar uma casa até tantos mil, que era 150 mil na época. Eu falei, eu posso comprar até tanto. Senhor, prepara um lar que eu possa pagar, meu Deus, que eu tenha essa condição de pagar. E aí, foi o que Deus fez. O meu apartamento era 168 mil, o rapaz estava vendendo. Na hora que eu entrei no carro, com a moça da imobiliária, eu não tinha falado nada para ela, a gente não conhecia ela, né? No mesmo dia que eu fui na imobiliária, ela falou... no mesmo dia que a gente foi na imobiliária, eu olhei assim do lado de fora da imobiliária, não tinha falado com ninguém, eu só li a descrição do que tinha lá. E aí eu falei, esse apartamento é o nosso. E aí, na hora que eu vi, a gente entrou, tava 168 mil. Aí eu conversei lá com a moça, ela falou, vocês querem visitar hoje? Né? Aí eu falei, se pode, bora, vamos. Né? A gente tava meio desacreditado já, que a gente já tinha ido em muitos lugares, né? E aí a gente foi, entrou, e aí ela marcou, né, com o dono, o proprietário do apartamento, e a gente veio visitar na mesma hora, não demoramos lá, não. E aí, na hora que a gente entrou no carro, eu não tinha conversado nada com ela ainda. Aí ela pegou e falou, olha, lança pra ele 150 mil que ele vai aceitar. Lança a proposta pra ele, 150 mil que ele vai aceitar, né? A gente não tinha dito nada, mas era a quantidade que eu tinha disponível para poder pagar. E aí a gente foi e lançou a proposta pro dono. E aí o dono aceitou. O dono aceitou no mesmo dia. Não foi na mesma hora, mas foi no mesmo dia, né? E aí aconteceu os negócios lá, quase que a gente perdeu o apartamento, né? Porque tem gente que é assim, ó, né? Que é pechinchar até as últimas. Meu esposo gosta de negociar até, né? E quase que nesse negócio aí ele perdia o apartamento, né? Mas era nosso, então não tinha, né, como a gente não receber, porque foi Deus que tinha me dado aquela orientação. Como eu sei que foi Deus que me deu orientação, olha aqui ele falando, ó, eu sou a videira verdadeira. Se você está em Deus, se você está em Cristo, Ele vai te orientar e Ele vai te confirmar. Então Deus tinha me dado sonho, Deus já tinha me dado palavra, Deus já tinha me dado louvor, Deus já tinha me dado muitas coisas confirmando, né? Então, a certeza que esse apartamento era meu foi o sonho, porque Deus mostrou exatamente o quarto como era, né? Então, quando eu cheguei no apartamento, eu não tinha dúvida que era aqui. Eu não queria a princípio, porque é 15º andar que eu moro, né? Eu não gosto de altura e muito menos de elevador. Mas Deus falou pra mim, olha, que eu peguei e falei pra Deus, eu falei, Senhor, mas eu não queria apartamento, eu queria casa, né? Olha só como a gente é, né? E aí eu falei, eu queria casa, porque eu não gosto de elevador, não gosto disso, daquilo. E aí eu falei pra Deus, aí ele pegou e falou, filha, é somente uma porta de escape. É somente uma porta de escape pra você. Então ele falou no meu coração, Eva, eu tenho percepções, são sentimentos, né? Como se alguém estivesse falando comigo. É eu mesma falando nos meus pensamentos. E aí eu começo a conversar, sabe? Então comigo é assim. Eu começo a conversar comigo. Hoje mesmo, Deus me deu um tema para trabalhar no meu Instagram profissional sobre dependência emocional. E aí eu estava meditando nessa palavra aqui que eu estou trazendo para você primeiro.
Eu estava meditando na palavra, eu estava pensando na palavra, e aí de repente veio dependência emocional. E aí eu estava falando comigo mesma, eu estava como se eu estivesse ensinando a mim mesma, né? No meu pensamento, eu não estava falando de boca aberta não, né? Estava no meu pensamento, falando comigo mesma. Olha, Eva, é assim, sobre dependência emocional é assado, e não sei o que. E aí eu estava conversando comigo, né? Então, quando eu tenho esse tipo de conversa, eu já tive, no início eu não sabia que era assim, né? Não tinha essa noção, mas conforme eu fui me aperfeiçoando em Cristo, eu entendi que aquela era a voz de Deus, né? Que estava falando comigo. Então, Deus sempre fala comigo assim, como se estivesse conversando comigo mesma, né? É a minha voz falando comigo mesma, né? E o inimigo, ele faz do mesmo jeito, tá? O inimigo, ele usa a sua própria voz, né, os seus próprios pensamentos para dizer que, né, só que aí o inimigo ele faz o quê? Ele fala, não, é que você tá fraco, é que você não consegue, é que não sei o quê. O inimigo, ele sempre vem com uma acusação, o inimigo, ele sempre vem com uma palavra de derrota, uma palavra de que você não vai conseguir, né? Então o inimigo vem com mentiras. Agora Deus não, Deus traz a realidade, Deus traz a verdade, né? Então é assim que a gente descobre, eu, Eva, descubro, né, qual é a voz de Deus e qual não é. Tem pessoas que escutam audivelmente. Eu conheço um bispo, né? Hoje ele é bispo, que ele escuta audivelmente a voz de Deus, né? E eu peço a Deus esse dom maravilhoso de ouvir a voz dele, né? Mas quem ouve a voz de Deus também consegue ouvir a voz do inimigo, tá? Então tem os dois lados da moeda. Então, eu consigo ouvir Deus audivelmente, só que só dormindo, só em sonho, né? Então, eu consigo ouvir a voz de Deus audivelmente. Só que isso é o que, gente? É prática. Isso é o que? É experiência. É experiência com Deus, é intimidade com Deus, é praticando várias vezes. Então, várias vezes eu sonhei e eu não tinha essa noção. Até um dia que eu falei, não, eu tô entendendo bem essa voz aqui. E aí eu sentia que era a voz de Deus. E eu também escuto a voz do inimigo quando eu tô dormindo. Não só a voz de Deus, mas a voz do diabo também eu escuto, né? Porque ele vem para acusar, como eu falei, né? Então, eu dormindo, ele já veio e falou assim, você pensa que é quem para me mandar embora? Porque antes de eu dormir, eu tinha repreendido o diabo, tinha mandado ele sair da minha casa. E aí ele pegou, aí ele é tão afrontoso, né? Que quando eu tava dormindo, ele veio. E aí ele falou, você pensa que você é quem para me mandar embora? Né? Você é uma pecadora. Então veio me acusar. Então, se veio acusar, eu sei que não é Deus, né? Quando você sente medo, você sonhou e você sentiu medo, você se sentiu inseguro, você se sentiu com pavor, aquilo ali não era Deus. Deus, ele traz paz. Quando é Deus, traz calmaria, né? Então, ele traz um sentimento de felicidade, de alegria. Então, eu sei, através tanto do que eu sinto, né, das emoções, quanto do que eu ouço, né? Eu sei discernir o que é Deus e o que não é, né? Então a gente tem que pedir para Deus esse discernimento, entendeu? Então, como é que eu pedi para Deus discernimento? Através da palavra. A palavra de Deus fala para a gente pedir discernimento, né? O que é discernimento? Discernir o que é de Deus e o que não é, entendeu? Você ter clareza. E aqui o Senhor está falando, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o que é que nos limpa? O que é que nos faz dar frutos? É a palavra de Deus. Então, dentro da palavra, eu não tenho dúvida alguma que é Deus que está falando, né? Muitas das vezes, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei orar, eu não sei pedir aquilo que Deus está querendo fazer na minha vida, né? Então, ora em cima da palavra de Deus. Com sede, nesse calor. Ora em cima da palavra de Deus, né? Eu tenho uma palavra que diz assim, ó, não recebeis porque pedis mal. A palavra diz isso. Então, o Senhor está deixando claro que a gente muitas das vezes não recebe porque a gente pede mal. Tá, mas como que eu vou saber se eu estou pedindo certo? Lá a palavra deixa bem claro por que a gente está pedindo mal. Lá a palavra fala que ela conclui, né? Dizendo que você pede pensando nos seus próprios interesses. Você está pensando nos seus próprios interesses. Não é para o reino de Deus, é para os próprios interesses. E aqui a palavra a gente viu que Deus, ele se agrada em que nós demos muitos frutos. Só que uma árvore não tem como comer o fruto de si mesmo. Quem é que vai comer?
quem vem de fora, né? Quem vai comer o fruto de um pé de maçã, né? Eu nem sei se é pé de maçã, nunca vi, né? Mas quem vai comer a manga ali, né? Do pé de manga, o pé de manga eu já vi, né? Então, o pé de maçã eu nunca vi na vida, não. Mas quem vai comer a manga? Sou eu. Eu vou lá, eu vou pegar. Mas a mangueira não vai comer do pé dela. Não vai, né? Então, muitas das vezes, o fruto que você vai dar é para a vida do outro. Você vai transbordar na vida do outro. Então, se você está pedindo para Deus algo que só é para o seu próprio interesse, que foi até aí que Deus me deu a questão da dependência emocional, né? Deus não vai te dar. Deus não vai te dar, né? Então, qual foi o princípio que Deus me deu sobre a questão da dependência emocional? Relacionamento. Aquela pessoa que ela tá pedindo para Deus um casamento. Você tá pedindo para Deus um casamento, Senhor, eu quero casar com fulano e tal, porque eu quero ser feliz com ele. Senhor, eu quero casar com fulano porque eu sinto que ele que vai me completar. Aí tu não vai receber. Por quê? Porque você tá dependente emocional daquela pessoa. Na sua mente, você só vai ser feliz se for com aquele fulano. E muitas das vezes não é, né? É uma dependência emocional muito grande. E eu conheço pastora que passou anos dentro da casa de Deus, né? Hoje ela é pastora, no princípio não era. Mas passou anos dentro da casa de Deus, pedindo para Deus, né, restaurar um relacionamento. Ela estava pedindo para Deus restaurar aquele relacionamento, porque na cabeça dela, Deus queria restaurar de tudo quanto é jeito, né? Mas ela estava dependente emocionalmente daquele homem. E quando ela se libertou, quando Deus curou ela e libertou ela daquilo ali, aí Deus preparou um casamento abençoado. Hoje tá ela, né? Tá ela casada com um homem de Deus, né? Um homem que serve a Deus junto com ela, que tá na presença de Deus junto com ela, né? Mas ela teve que se libertar da dependência emocional. Ela mesmo falou, não é coisa que eu tô, sabe, inventando. Veio da boca dela, ela testificou, né, no altar, não usando esse termo, né, de dependência emocional, mas ela falou que ela tinha, sabe, como eu posso dizer, eu não lembro da palavra que ela usou, mas é como se fosse uma fissura por aquela pessoa. Não, eu só vou ser feliz se eu casar com ele, né, porque era o pai da filha dela, mas ele já tinha dado muita dor de cabeça já, né, ele não demonstrava nada que queria, né, estar com ela, e ela tinha essa percepção, até um dia que ela, né, Deus libertou ela disso. Então, o que faz eu ter a certeza de que é Deus, é aqui, ó, dentro da palavra, ó, dentro da Bíblia, né? Porque no caso dela, Deus não queria restaurar aquele relacionamento, né? Deus não queria restaurar aquele relacionamento. Mas no meu caso, Deus queria. Então, olha só, cada um vive a sua vida, né? O ramo é um só, ele não dá 2 ramos naquele ali, né? Cada um vive a sua. Então, né? A gente tem que estar somente conectado à videira verdadeira, à raiz. A raiz é Jesus. Então, esteja conectado à raiz que é Jesus, né? Você vai dar os seus frutos. Não fica olhando pro ramo, né, do lado. Não fica olhando para a vida do outro, porque ele vai dar os frutos dele. E eu, muitas das vezes, quando eu queria, né, separar, porque meu esposo já tinha ido embora, eu queria pedir o divórcio, né, porque eu não queria ficar presa a ele. Eu queria o divórcio para mim viver minha vida. E aí, né, quando eu queria isso, eu lembrava, eu falava, mas, ó, fulano, aconteceu isso com fulano, né? Ela se separou e tal, Deus deu o divórcio, ela já casou com outra pessoa. Por que eu não? Por que eu não, né? Porque o que Deus tem para mim, né, não é o que Deus tem para o outro. Então, Deus falou, não é assim, né? Para mim, Deus dava na palavra. Se você olhar, apesar que eu apaguei muitos vídeos aqui de quando eu iniciei, mas desde o princípio, né, desde o início do canal, todas as palavras que Deus me dava aqui para pregar era falando sobre restauração, era falando que ele estava trazendo de volta, né, aquele que tinha ido embora. Então,
Por mais que eu quisesse desistir, a palavra de Deus sempre trazia esse consolo para mim, né? Pedindo para mim esperar. Deus me mostrava em sonho. Então, o que me fez firmar também foi porque Deus, em sonho, ele falou assim, né? Falava do meu marido. Começava a testificar do meu marido em sonho, falando, olha, ele é homem de Deus, é um escolhido meu, né? Então, Deus deixava claro para mim que ele era um homem de Deus, né? Era um homem que Deus tinha escolhido para mim. Então, que tinha escolhido para ele, né? Na verdade, né? Para mim não, porque eu não sou dona de ninguém, né? Então, mas que era para mim continuar perseverando por ele, continuar lutando por ele, né? Então, hoje, quando eu oro pelo meu marido, não é só visando o meu esposo, mas sim um instrumento de Deus na terra, né? Então, eu paro de buscar o meu próprio interesse. Não, Senhor, faz assim para que ele me trate desse jeito, não sei o que. Não, Senhor, faz assim para que ele venha servir no teu reino, porque esse é o propósito de Deus, né, na vida dele. Então, Deus escolheu ele para um chamado. Tanto que, né, eu sou líder de jovens e ele lidera os meus jovens inconscientemente, sabe? Porque um dos meus jovens trabalha com ele, e esse jovem que ele congrega, né, que eu orientava tal, ele tá afastado da igreja, né? Ele não tá tendo força de congregar, de buscar Deus lá, né? Não conseguiu, tipo, ter sentar e pedir conselho para mim, porque ele já marcou várias vezes, mas nunca apareceu, né? Ele não conseguiu. Só que meu esposo, do trabalho dele, aconselha esse jovem. E olha que ele nem conhecia, nem sabia. Eu falei, olha só, Deus unindo o propósito aí. Porque eu e meu esposo temos uma missão em Cristo. Deus une propósito, não somente pessoas, né? Então, ele tá lá cumprindo a função dele inconscientemente. Tá lá orientando o jovem, que o jovem tá querendo ir para outros caminhos. Ele fala, olha, isso aí vai ser bom para você, né? Eu falei, ai meu Deus, olha como Deus é lindo, né? Não importa, filho. Deus querendo agir, quem que pode impedir, né? Ah, eu não quero ser usado por Deus, não quer? Pô, ele usa mesmo sem você querer. Mesmo sem você querer, Deus usa, né? Então, inconscientemente aí. Você acaba deixando, né, Deus usar a sua boca para falar. Deus usou a jumenta de Balaão, né? Que nem meu esposo sempre fala. Deus usou a jumenta de Balaão, não vai usar você. Claro que usa, né? Então, eu pego isso para mim. Então, ó, ele tá falando aqui, ó. Nós já estamos limpos pela palavra que ele tem falado. Que a palavra, né? Aqui, ó. Quando nós vamos no culto também, né? Que às vezes você lê uma palavra e não entendi. Mas no culto, Deus, ele traz a revelação. Então, olha também a importância de você estar em um lugar que fala a verdade, né? Não importa se a verdade vai doer ou não vai. Porque tem vezes que a gente fala alguma coisa que a pessoa, né? Pra ela dói, né? Que nem essa questão de dependência emocional, né? Teve uma vez que eu fui num evento dos jovens que a gente fez e eu contei meu testemunho e um dos jovens veio falar comigo, né? Que eu falei para ele, eu falei para os jovens lá como que eu venci, né, as tentações durante a minha separação, porque veio tentação, né, durante um ano que eu fiquei sozinha. Então veio várias tentações de várias formas, né, de vários jeitos veio, né. E aí eu expliquei como que eu venci e tal, né. E aí esse jovem, ele pegou e veio conversar comigo, porque ele também estava passando por esse processo de separação e tal. E aí ele perguntou pra mim qual o meu método, qual foi o método que eu tive, né, para que o meu casamento fosse restaurado. E aí eu peguei e falei, ó, tá aqui, ó. Primeiramente, me apeguei com Deus. Foi palavra. Primeiramente, eu me apeguei mais com Deus, eu me conectei mais com Deus. Foi quando eu orei mais, foi quando eu fiz mais propósito, foi quando eu busquei mais na palavra. Então, eu tive isso, né? Eu falei, então, ó, você é batizado? Tá, você tá firmado num lugar? Fui perguntando isso pra ele, né? Você acredita? Ele não quis aceitar o que eu tava falando. Como é que eu sei que ele não quis aceitar? Porque ele retrucava. Ele sempre queria voltar na pessoa. Em vez de escutar o que eu estava falando, ficava retrucando toda hora, né? Eu falei, não vale a pena, né? Tipo, não é que não vale a pena, mas não adianta eu insistir, porque ele não quer ouvir. Às vezes você não quer ouvir a verdade. Às vezes você não quer ouvir que você tem que se conectar mais com Deus, né?
Às vezes não quer ouvir isso. E essa pastora que eu cheguei a citar, que ela tinha dependência emocional, que foi liberta, ela teve essa libertação quando ela começou a se conectar mais com Deus. Ela mesma falou. Foi quando ela pegou e teve mais vida com Deus, né? Ela não parava, não se deixava parar. E antes ela ficava oscilando. Ela começava, parava, né, na casa de Deus. Então, né, ela se firmou. Então eu digo pra você, olha, se firma num lugar, né? Se firma num lugar que você ouça a palavra da verdade, que vai te orientar, que tem revelação de Deus dentro da palavra. Não é coisa assim, olha, eu vejo uma chave do carro assim, né? Acontece também, mas a palavra é a maior revelação que a gente tem para nossa vida. A palavra, ela se cumpre, né? A palavra, ela se cumpre na nossa vida. Então, busca isso, aquela pessoa que fala da verdade de Deus, né? E outra, busca um ministério que fale da verdade. Para quê? Para que você venha crescer, para que você venha dar frutos, porque essa é a vontade de Deus, que você dê frutos, né? Então, busque isso, né? Porque tem muitas pessoas que ficam aqui, ó, firmado só no YouTube. Eu estou no YouTube, né? Porque foi um direcionamento de Deus, né? Para poder trazer, tem pessoas que não têm acesso, sabe? Às vezes perto da casa dela não tem uma igreja, né? Mas não quer dizer que você não deva buscar, né, um lugar para você se firmar. Ora a Deus, para Deus, né, construir uma igreja perto de você, né, que fale da verdade. Se porventura não tem, se tem essa questão dessa dificuldade de acesso, né? Mas se não, né, se tem igreja perto da sua casa, às vezes não é tão perto, mas é uma igreja que você sentiu já de entrar já várias vezes, né? Mas você ali, acho que nem aqui não, né? Se você sentiu, olha, entra aqui, conhece, entra lá e conhece, né, a casa do Senhor. Não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, né? Se você sentiu de entrar dentro da casa de Deus, vai lá e entra, né? Então foi dessa forma que eu me firmei no ministério que eu tô hoje, né? Eu peguei e falei, eu vou naquela igreja, porque eu já tinha entrado naquela igreja e eu já tinha recebido oração. É uma igreja que ora, sabe? Você tem que estar numa igreja que ora. É uma igreja que busca a presença de Deus. É uma igreja que busca estar cheia de Deus, né? Não é só a base de louvor, não. Louvor é bom, com certeza, porque a gente tem que adorar a Deus, né? Mas tem que ter palavra, tem que ter oração, tem que ter, sabe, libertação, né? Porque é o ministério de Jesus. Jesus, ele veio libertar. Você olhar, né, os livros aqui, Mateus, João, Lucas, Marcos, você vê que Jesus, enquanto andou na terra, ele olhava assim e falava, arreda-te, Satanás, sai, né? Mandava os demônios sair do povo, né? Porque ele tinha esse ministério da libertação, ele tinha o ministério da cura, né? Então ele curava as pessoas, né? E Deus dá os dons para nós, né? Então às vezes você tem esse dom de cura, dom da revelação da palavra, né? Deus, ele quer dar crescimento para você. Deus, ele quer aperfeiçoar. Então busca isso nele. A palavra de Deus confirma. É a palavra de Deus que confirma todas as coisas, né? Então, no ministério onde eu vou, né, hoje, né, eu já tinha conhecido ele uma vez quando eu pensei em tentar o suicídio, né? Eu estava tão desesperada que eu pensei em tirar minha própria vida. E eu entrei naquela igreja, né? Era um dia que não tinha nem culto, era um dia de evangelismo, né? E aí o meu líder, que eu nem sabia que ele era o líder da igreja, ele e a esposa dele orou em mim, né? E aí eu manifestei, caí no chão, tudo. Minha menina, que hoje tem 8 anos, era um bebê ainda, né? Então uma irmã segurou a minha bebê enquanto ele orava em mim. Eu caí manifestando com o demônio no chão, né? E aí eu até comecei a congregar lá, mas não fiquei, né? Porque eu não praticava a palavra. Eu não praticava a palavra, então eu não fiquei. Eu não permaneci firme. Por isso que ele tá falando aqui, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, porque eu não praticava a palavra. Então eu não permaneci firme na casa de Deus, eu saí. E aí foi onde veio síndrome do pânico, foi onde meu casamento se destruiu, foi onde eu não tinha emprego, eu acabei voltando para a vida de garota, né? Acabei vendendo meu corpo novamente, passando, sabe, muitos perrengues, ficando longe da minha família. Meu Deus, uma destruição total. Quase perdi minha vida, eu e minha família. Por quê?
né? Eu não permaneci na verdade. Porque lá prega a palavra da verdade, né? Prega a palavra da verdade, só não pega quem não quer, né? Aquele que fica olhando pro irmão, aquele que tem dependência emocional. O que é dependência emocional? A pessoa, vou dar só um exemplo aqui, né? Mas isso aí eu vou falar no outro canal. Um dos sinais da dependência emocional é a necessidade de aprovação. Então, se você, muitas das vezes, não tem a aprovação do irmão, você, às vezes, é perseguido dentro do ministério, né? Perseguido nos lugares, a pessoa, sabe, não te aprova, aí você sai, né? Você acaba saindo, você não permanece ali, porque você quer um lugar que você seja acolhido, que você seja, as pessoas, você receba sim pra tudo, sabe? Você não quer passar dificuldade, isso é dependência emocional. Você tá procurando alguém que vai te acolher, te dar colo, vai te dar amor, né? E só vai aprovar aquilo que você faz, né? Então, se a pessoa disse não pra você, já, aqui não é de Deus pra mim, né? Então, eu não permaneci naquele lugar, naquele início, porque eu não praticava a palavra. Então, Deus tá falando aqui, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Não fica de pé, gente. Não fica dentro da casa de Deus, né? Se você não estiver praticando a palavra de Deus. Agora ele tá falando aqui, ó. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então o Senhor tá falando aqui, ó. Aquele que dá fruto, ele limpa. Então se você tá na casa de Deus, você tá praticando a palavra, ele vai te limpar para você dar mais frutos. Então quer dizer o quê? Ele vai tirando algumas dependências emocionais, né, que a gente tem. Ele vai limpando. E aí o que acontece? Vem as lutas. É onde você vem. Às vezes é perseguido. Às vezes você tá fraco. Às vezes você tá, sabe, na dúvida. Então, às vezes vem algumas situações, né, para te desanimar. Mas você permanece firme. Você permanece usando a sua fé. Você permanece orando, buscando o socorro de Deus. Falando, Senhor, não deixa eu cair. Senhor, não deixa eu retroceder. Senhor, me permanece né, fixado na videira verdadeira. Então, quando você permanece na presença de Deus, praticando a palavra do Senhor, né, aí você dá mais fruto. E ele tá falando aqui, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, você já está sendo purificado, é só praticar a palavra, né? Você tá ouvindo ela. E aí ele fala, ó, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, né? Deus vai permanecer na nossa vida se nós permanecermos nele, né? Então, e ele fala, né? Porque não tem como um ramo produzir fruto de si mesmo. Não tem como só um galinho, ver um galho cair no chão, tem como ele produzir fruto? Não. Ele tem que estar fixado na árvore para ele poder dar fruto, né? Então, para que nós venhamos a dar fruto, nós temos que estar fixados em Cristo, em Jesus, né? Para que nós venhamos a dar frutos na nossa vida, porque é Ele que nos dá força. Porque olha aqui, ó, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará e o apanhará, lança no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós... Não, calma aí, eu pulei. Cadê? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha a clareza aqui, sem mim nada podeis fazer, né? Então Deus está falando aqui, ó, permaneça firme nele. Ó, já vai acabar aqui o tempo da minha câmera, então vou só finalizar, ó. Ele tá falando aqui, ó, que se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, né? Se nós praticarmos a palavra, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nós vamos pedir o que nós quisermos, que vai ser feito. Deus vai restaurar casamento, Deus vai abrir empresa, Deus vai fazer um monte de coisa. Se nós permanecermos nele, praticando a palavra dele, ouvindo a ele, obedecendo a ele. Então, essa é a regra. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, né? Não tem dúvida, na palavra de Deus não tem dúvida não, ele é claro e objetivo, né? Então, nisso, né, Deus vai ser glorificado, né? E as honras de Deus vai vir para a nossa vida. Amém? Então, foi essa palavra, né? Que não tem dúvida, eu vou saber, né, reconhecer a voz de Deus dentro da palavra dele. Pede para ele a revelação, porque a revelação vem do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que eu trago aqui como revelação veio do Espírito Santo, né? Não foi algo que eu tirei de dentro, né, do meu próprio entendimento. Então, essa é a palavra. Amém? Então, fique na paz, Senhor Jesus Cristo. Tenha uma excelente terça-feira.